Fala galera, dá pra ouvir aí? Consegue ouvir? Sucesso. Show, vamos ver se entra mais gente aí. A ideia era fazer uma live de pergunta e resposta. Quem quiser tirar dúvida, vamos ver se vai ter gente aí. Tá cedo, né? É verdade. É porque é a hora que deu aqui realmente. Não vai dar pra esticar muito, mas ficar até umas 8. Aproveitar esse tempo aí. Então a ideia aí é pergunta e resposta, vamos debater aí. Se vocês acharem interessante, pode perguntar para ouvir de vocês mesmo. Boa noite. Não, fica assim, com certeza. A ideia é deixar a live salva. Faz tempo que a gente não faz. Tem umas outras duas passadas, ficou no. Tá no canal do YouTube, tá? Quem quiser ver as outras. Muita pergunta legal, muita discussão boa. Nosso canal do YouTube lá e também aqui no Instagram fica também, mas é mais difícil de achar, né? Como é que vai ficar melhor aqui? Pra fazer o super solo, né? Então, aquela base de sempre, viu? É bem conhecida nas receitas assim em geral, né? Que seria aí uns 70% de substrato inerte, 70 a 80%, né? E aí substrato inerte tem muita opção, tem carolina, soil, né? Tem tufa perlita, coco perlita. A perlita pode ser substituída pela casca de arroz, né? Crua, crua de preferência, não carbonizada. E aí, para ser bem leve, né, o substrato. E aí os 30% ali de humus para dar uma enriquecida, segurar mais umidade, dar mais vida ali no substrato. E aí vem a adubação, né, do super solo, foi a pergunta. Aí vem a adubação, aí você pode usar vários insumos à parte, né? Aí super solo a gente faz orgânico, né? Então liberação lenta. Insumo de liberação lenta, tipo o quê? Torta de mamona, né? Farinha de osso. Aí sempre que eu estou montando um super solo, eu gosto de pensar da seguinte forma, né? Contemplando os principais nutrientes ali, né? O nitrogênio. Então, qual vai ser minha fonte de nitrogênio? Eu não gosto de trabalhar com esterco, nem recomendo, porque geralmente acontece muito problema, né? E aí, se você não sabe a fonte desse esterco, como é que ele é tratado e tudo mais, pode ser meio complicado. Então, nitrogênio geralmente torta de mamona ou torta de ninho, a fonte, pode ser farelo de soja, pode ser pó de chifre também. Aí fósforo, farinha de osso, fosfato natural ou termofosfato. Potássio, agrincêndio, né, que é o silicato de potássio verdinho, ou ecocil, ou feldspato potássico. E aí você vai contemplando os principais nutrientes, né, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, pelo menos 3 fontes de cálcio. Por exemplo, as melhores, né? Farinha de algas, litotâmio, melhor que o calcário. Tem toda a tabela periódica de minerais. Volastonita, que além do cálcio tem sílica. E aí o gesso, né? Também entra sempre. E além do cálcio, o gesso já traz o enxofre. Então o enxofre já supre também. O enxofre é muito importante. Necessário mesmo. E em cultivo em substrato, né? A gente até bota mais enxofre do que para solo.
Então a proporção de enxofre fica igual com fósforo e potássio, né? Por exemplo, no suprassumo fica 2,5% de cada, para fornecer tudo equilibrado. Então o enxofre é muito usado. E aí magnésio você não precisa, né, necessariamente de uma fonte de magnésio, mas você pode botar em dose menor. Então para cada adubo desse, um para dar nitrogênio, principalmente, né, tem vários outros. Por exemplo, a torta de mamona para nitrogênio, mas ela não se dá só nitrogênio, dá várias coisas, né, micronutrientes. Mas eu penso dessa forma, o principal dela, né. Então, uma colher de sopa para cada 4 litros de substrato base. Então, meu substrato base é ali uns 70% inerte. Carolina, soia, tufa, perlita, coco, perlita, tufa, casca de arroz, coco, casca de arroz. 30% humus. E aí, uma colher de sopa de cada adubo para cada 4 litros desse. Aí vai, torta de mamona, farinha de osso, termofosfato, green sand, farinha de algas, volastonita, gesso agrícola, basalto. Basalto é muito bom para dar ferro, né? A green sand também, silicato de potássio verdinho também dá ferro, né? Então esses dois é que vai no, por exemplo, no nosso suprassumo, que eles também dão ferro, é importante. Tenho visto muito assim análises substrato baixo em ferro. Então é isso, é misturar esses adubos, né, com a base, encher o vaso, umedecer, esperar ali 15 dias e depois começar. E aí todos esses adubos de liberação lenta podem ser aplicados ao longo do ciclo, né, de acordo com a demanda da planta. Você vai observando, vê que tem uma carênciazinha, já manda uma colher, aí a dose de cobertura é uma colher de sopa para cada 12 litros de substrato. Aí vai botando ali devagarinho, a cada 20 dias, 15 dias. É importante você ver assim, né, sintomas, né, da planta. Quando ela está pedindo nitrogênio, como é que ela fica? Quando ela pede magnésio, como é que ela fica? E assim vai. O Guto perguntou se o suprassumo mineral pode ser usado como cobertura de um plantio com fertilização mineral. Pode. Poder pode, né? Só que é assim, fertilizantes de liberação lenta, como o suprassumo, lenta entre aspas, né? Gradual seria a palavra mais adequada. Então esses insumos que a gente está falando, farelo de soja, pó de chifre, pó de osso, green sand, feldspato potássico, basalto, isso depende da atividade microbiana para liberar, né? No cultivo. Então o cultivo mineral ali, o substrato inerte com fertilizante químico, líquido, solúvel, ele não vai ter uma atividade microbiana tão pronunciada, né? E aí fica um pouco mais difícil de liberar. Então é por isso que o suprassumo é ideal para cultivo orgânico, né? Ali tem tudo, você não precisa estar dando fertilizante líquido solúvel, mas precisa de atividade microbiana para ir mastigando, quebrando esse mineral e dando para a planta. Já a Dema pediu uma explicação sobre principais diferenças entre cultivar em solo grande ou pequeno. Acredito que vaso, né? Cara, vaso pequeno, você esgota mais rápido a nutrição ali, né? As raízes vão ser limitadas mais rápido, vai ficar ali retida. Então, ele precisa de mais apoio nosso ao longo do cultivo, com fertilização e cobertura, né? Fertilização líquida também para suprir. Então, tem que estar de olho nisso. Enquanto que o solo maior, você tem mais volume de solo para ser explorado pelas raízes, tem mais nutrição disponível para a planta. A atividade microbiana em um vaso grande, né, nem se compara, né, muito maior, muito melhor. Então consegue disponibilizar sem a gente ter que estar fazendo muito esforço, né? Manter úmido, um vaso maior, e se a nutrição está ali, a planta vai acessando. Claro que a gente pode fazer cobertura também a qualquer momento, mas acaba sendo bem diferente. E a diferença talvez maior para mim, que eu tento levar isso para cada cliente pensar, é que no final do ciclo, se você está num vaso de 30 litros para baixo,
Final do ciclo, você corta a planta, colheu e aí vai fazer o quê? Vai ter que quebrar tudo aquilo ali, todo esse substrato, tirar a raiz, misturar tudo de novo, aí para depois encher o vaso de novo. E além desse trabalho, você está fazendo algo que não é bom, certo? Esse processo de reciclagem, pegou o vaso pequeno, colheu, quebra tudo, mistura de novo, isso não é bom para a microbiologia. Então, se você pensa a médio ou longo prazo, é muito mais interessante vaso grande para cultivo orgânico, certo? Evita problemas, né? Facilita a vida de certa forma. E quanto maior o volume de solo que você cultiva, né? Digamos assim, ao invés de 20 vasos de 10 litros, eu tenho dois vasos, um vaso grande de 100 litros. Então, para fazer uma análise de solo e ajustar isso com precisão é muito mais fácil do que se você tivesse que amostrar vários vasos diferentes. Você só tem as duas camas ali de 100 para tirar a amostra, fica melhor. Lucas perguntou como a planta mostra deficiência de ferro. Crescimento novo, folhas do topo, um amarelado, se eu não me engano, de dentro da folha em direção à ponta. Então, na parte interna da folha vai amarelando ali e a ponta ainda permanece um pouco verde. Deficiência de ferro, às vezes que eu tenho mais visto é quando o pH está desregulado. Está se regando com a água de pH muito alto, aí o pH do substrato fica ali maior que 7, e aí a planta acaba mostrando deficiência de ferro. É tranquilo até de tentar lidar, né, de resolver uma deficiência de ferro. Basta o sulfato de ferro, que é um sal químico solúvel, você dilui aí uma meia grama por litro d'água. Se tiver algum fermentado nosso, dilui junto nessa mesma água. Ou um vinagre, até um vinagre, o ácido úmico, dilui junto desse sulfato de ferro, faz um foliar, observa a resposta da planta aí com 7 dias seguidos. Se precisar, repete. E assim vai. Mas é isso. A questão do ferro, ferro e manganês também, tá? São dois micronutrientes essenciais. Tem a questão de oxidação, né? Além do pH. Essa oxidação é digamos assim, o quanto que o meio ali está retendo de energia ou perdendo energia. Se ele está se oxidando, ele está perdendo elétron, né? Então, quando o meio está muito oxidado, isso acontece às vezes por conta de uso de fertilizantes químicos, por exemplo, solúveis, nitratos, por exemplo, oxida o meio, e aí é mais difícil para a planta acessar o ferro, porque o ferro está oxidado, ele fica meio que precipitado, insolúvel, né? E aí quando você tem um meio mais redutor, que é mais matéria orgânica, mais atividade microbiana, mais estabilidade ali no sistema orgânico vivo, biológico, você consegue ter um ambiente mais redutor, que segura mais energia e transforma esse ferro de insolúvel para uma forma solúvel, que é o ferro 2+, né? Ao invés de 3+ oxidado, ele vem para ferro 2+, que é o ferro reduzido, né? E aí a planta consegue absorver. Então isso daí também é muito importante. Neto Grohl perguntou: cobertura do suprassumo é início de flora, dá tempo de liberar nutrientes para as plantas ainda? Com certeza. O que a gente tem visto é que até com 3 dias já se nota a resposta das plantas. Aí ao longo de 10, 15 dias você ainda vai observando. Ele vai liberando gradativamente, né? Mas não demora. Isso também por conta do tamanho da partícula, né? Que é muito fino, bem fino. Todos os ingredientes são finos. Então isso, quando vai no solo, isso aí vai ser liberado rápido, certo? E principalmente se você rega com fermentado, bota ali um inoculante microbiano, e aí ele quebra essa nutrição do suprassumo ou dos torta de mamona, farinha de osso, né, green sand, gesso, os micróbios vão quebrando e liberando para a planta. O Virote perguntou aqui se o suprassumo mais micorrizas dá conta sem humus no meio. Não faz muito sentido, certo? Sempre que a gente trabalha com cultivo orgânico substrato é com humus.
pelo menos 20%. Porque micorriza sozinha não vai fazer o que tem que ser feito. Solubilização de fósforo não é só o fungo micorrízico que faz, tem as bactérias envolvidas, entendeu? Então a gente precisa de uma comunidade microbiana como um todo, não é só da micorriza. Então é bom ter inoculantes mais abrangentes, né? Pegar uma serrapilheira de mata, fazer um JMS do Jadam, ou usar os nossos fermentados, tem bactérias, tem leveduras, né? Bactérias, leveduras também solubilizam fósforo, também fazem essa função, fixam nitrogênio, são micróbios endofíticos que vivem dentro da planta. Então, quando você está aplicando um foliar, botando ali no solo, esses micróbios vão entrar dentro da planta, vão viver dentro dela. As plantas vão extrair nutrição delas. É tipo isso, a planta dá um sinal para o micróbio, precisa desse nutriente, ele vai lá, desbloqueia, pega aquilo ali no solo, leva para o corpo dele, a planta puxa ele para dentro dela, retira a parede celular da bactéria, né, com superóxido, bombardeia ela com superóxido, peróxido de hidrogênio, coisas assim, e extrai essa nutrição da bactéria, da levedura, e depois manda ela de volta para o solo. Mano perguntou se nossos fermentados, né, líquidos micronizados têm prazo de validade. Praticamente não. Ficam bom de usar por muito tempo, anos, só deixar guardado sem problema nenhum. THC para nós, isso funciona no outdoor, isso funciona exatamente, funciona no outdoor. É daí que a gente traz todo o conhecimento, né, de agroecologia, de cultivo orgânico, de plantio direto. Vem da natureza, né? Então, com certeza funciona no indoor. Independente de você trabalhar em solo nativo ou substrato. Tem muita diferença. Como também funciona no indoor. Você vai no substrato, faz um bom substrato, vai funcionar. Não tem diferença, sabe? O pessoal às vezes se prende muito a categorias, assim, se só serve para indoor, só serve para outdoor. Então, quando a gente estuda solo, né? Trabalha com solo, tenta imitar a natureza, cultivo orgânico, agricultura natural, isso se aplica em todas as situações. Claro que nem sempre vai funcionar perfeitamente como a gente espera, né? Mas que tem aplicabilidade, tem. Seja indoor, seja outdoor. O mano tá dizendo que o cultivo é no outdoor mesmo, né? Então, assim, guerrilha. É aqueles três princípios, né? Da agroecologia. Que a gente tem que, exatamente, não tem como controlar. E a ideia é a gente fortalecer tanto a planta como o solo para a gente não ter que buscar controle, para deixar ela se virar, né? Dar força a ela. Então, como é que a gente faz isso? Lembrando dos três princípios lá da agroecologia, né? Três pilares. Matéria orgânica, tem que estar botando ali matéria orgânica no solo, cobrindo esse solo, certo? Sempre com aporte, tanto de madeira como matéria orgânica verde, fresca, sempre ali se decompondo para enriquecer esse solo com matéria orgânica, dar a base ali para os micróbios trabalhar. A gente precisa de uma microbiologia saudável, balanceada, diversificada também. Isso é essencial. Então é por isso que a gente faz inoculações microbianas. Isso não precisa ser caro nem ser difícil. Serrapilheira de mata é um grande exemplo de um excelente inoculante que a gente pode estar propagando num chazinho e depois diluindo e aplicando nas plantas. E o outro pilar é os minerais, né? Nutrientes. Então é tentar fazer essa base bem feita, porque dessa forma a planta vai ter mais resistência, vai enraizar melhor, ela enraizando melhor, ali junto com os micróbios ela tem um sistema imune fortalecido, mais resistente à seca, mais resistente
a doenças, conseguir a aquisição de nutrientes dela vai ser melhor, tem mais raiz, tem mais micróbio associado, então ela vai acessar melhor os nutrientes. Então uma coisa está ligada à outra, né? A gente vai fazendo essa base aí, tentando na medida do possível fortalecer. Agora tem coisa que é complicada, né? Chuva, aí pega na flor, mofa, aí realmente não tem o que fazer, né? Difícil. Se o JLF traz vida traz vida junto quando regado no solo, além da nutrição, com certeza. Pessoal, por exemplo, alguns perfis daqui do Instagram, Astral Plant, o Genetics, já fizeram análises, contagem de bactérias, por exemplo, no JLF, e são milhões, 10 elevado a 9, a 12 até. Tem muito micróbio ali presente, né? E a ideia desse fertilizante líquido do Jadan é exatamente isso. É uma nutrição que passou pelos micro-organismos, e isso faz toda a diferença, né? Em termos da eficiência. Então, com certeza, o JLF ele não é só assim, né? A gente pensar de uma maneira mais aprofundada, ele além de fornecer nutrição, ele vai alimentar os micróbios do solo, né? Vai servir de alimento para que eles se propaguem, para que eles trabalhem melhor, vai fornecer enzimas, hormônios vegetais, né? Vários tipos de compostos que são de longa vida, chamados, né? A fermentação sem oxigênio, que o JLF é um dos exemplos, né? Assim como o extrato fermentado de planta, que é o FPE, por exemplo, mas o M5, esses fermentados líquidos nossos, são fermentados sem oxigênio, então eles produzem esses compostos, que são os metabólitos secundários, que são chamados de longa vida, porque ele vai ficar ali no solo, agindo, melhorando, passando esse sinal, né, de que o meio ficar mais saudável, né? Então os micróbios patógenos que estão ali, eles vão ter que se aliar aos outros e trabalhar junto. Eles não vão conseguir mais ficar atacando a planta, porque agora você tem uma diversidade microbiana maior. Então tem toda essa competição acontecendo. Então o fertilizante líquido do Jadan, ele dá uma estimulada legal no solo, com certeza. Não é só nutrição, não é que nem o fertilizante químico solúvel, que vai dar potássio e é isso. Não. E além disso, se a gente for comparar o JLF com fertilizante químico solúvel, a eficiência é muito diferente, né? Por ter passado pelo processo microbiano. Mas lembrar, né, que no sistema do Jadan existe um inoculante microbiano, que é feito lá, né, com qualquer fonte de amido, batata, macaxeira, inhame, cozida como alimento, pega a serrapilheira de mata com fungo branco ali, sal marinho, junta esses três na água, tem o destaque ensinando. Vídeo no YouTube também. E aí você propaga essa microbiologia e aplica no seu solo, com ou sem o fertilizante. E esse é o principal insumo do Jadan, inclusive, que é introduzir esses micróbios benéficos ali, porque vai fazer toda a diferença em saúde, em nutrição para a planta. Fala galera, boa noite, né? Quem for entrando aí, a ideia é fazer perguntas e respostas, né? Fique à vontade aí para debater, discutir entre si, dar ideias aí, beleza? O mano disse que fez cobertura com suprassumo mineral e regou com fertilizante do Jadan, né? O JLF tava cheio de vida. Acho que ele tá falando do micélio, né? Aquelas teias de fungos, né, que a gente vê ali por cima, exatamente. A ideia é estimular a vida ali do solo, né? E todos esses componentes são estimulantes. O suprassumo tem vários, tem um pouco de bocacha, ácido úmico, os próprios orgânicos nele
farelo de soja, pó de chifre, pó de osso, tudo isso daí é alimento para micróbio, né? Então minhoca gosta, bactéria gosta, fungo gosta, protozoário, né? Você vem com fertilizante líquido ali cheio de enzima, cheio de hormônio, tudo isso aí vai dar uma estimulada maravilhosa no solo. E o mano perguntou, e o fertilizante JLF fermentado com oxigênio? Não existe, porque no sistema do Jadam não se usa bomba de oxigênio, né, compressor de ar para nada. Tanto a solução microbiana é feita sem oxigênio, como o fertilizante também. Bom, aí existem... Eu não faço fertilizante assim, né, com oxigenando. Existem algumas pessoas que fazem, a Embrapa tem uns manuais ensinando. Mas, é assim, necessário, se a gente for falar aí fica complicado dizer se é necessário eu oxigenar para fazer um bom fertilizante. Eu acho que não, né? Eu tenho visto que não. Nem para solução microbiana é necessário, né? Isso se a gente se basear por resultado em campo, né? Eu tô falando do que eu tô vendo, tenho visto, acompanhado aí. Então, é legal também, tem várias opções, né, de solução microbiana, oxigenando. Tem algumas situações que é necessário até oxigenar. Por exemplo, você compra um tricoderma concentrado, compra um bacillus subtilis concentrado, compra um Beauvaria, Balciana, Metarrísio. Com oxigênio, com bomba de oxigênio, talvez você consiga multiplicar esses micróbios isolados, certo? Você comprou o concentrado, você dilui ali na água, bota aí 0,5% de melaço, ou um açúcar mascavo, bota aí 1 grama por litro de sal marinho ou sal rosa do Himalaia, e aí você oxigena isso daí por umas 24 horas, 36 horas no máximo, local mais ou menos quente, né? E aí é provável, claro que o ideal é acompanhar com microscópio, mas é possível que você consiga multiplicar essa população de micróbios para depois estar aplicando. E aí você consegue fazer com que esse inoculante renda mais ainda. Mas em relação à agricultura natural, né, o sistema do Jadam não usa oxigenação. KNF usa, no caso do IMO, chá líquido, né, usa oxigenação. Consegue crescer mais fungo, se bem feito, né? KNF é bem mais complexo e tem uma boa curva de aprendizado, então para você fazer assim, para ficar bem legal, não é tão fácil, mas é muito bom também. Ótimos resultados, sem dúvida. E o outro sistema, né, de agricultura natural que eu trabalho, e inclusive é a maioria dos insumos que eu vendo, né, que é o Kyusei Nature Farm, que é japonês, né? Surgiu lá com Moki Shokada em 1930, muito depois veio o Dr. Riga com EM, né? E aí saiu propaganda. Então, esses insumos como o extrato fermentado de planta, FPE, o EM5, que é um defensivo natural, o EM1 ativado, o bokashi fermentado, sem oxigênio. Você não precisa estar usando compressor de ar para ter uma boa fermentação e um insumo ali que vá ativar a vida do solo e melhorar. O mano perguntou por quanto tempo é bom deixar o JLF fermentar. Cara, deixa eu acompanhar aqui as perguntas. Estou voltando aqui um pouco. Deixa ele curtir e fermentar aí por uns 15 dias pelo menos. É bom botar, por exemplo, você pega aí no seu quintal, né? Você vê aquele monte de mato verde, né? Matinho aí. Aí você pode colher esse mato aí. Enche o balde, até metade do balde com esse mato espontâneo. Dos melhores material para fazer fertilizante. Deixa no balde ali. Vai numa mata legal, num parque preservado. Pega aquela serrapilheira, aquela matéria orgânica, né? Galho, folha, com fungo branco ali no topo. Você traz para sua casa, bota um pouquinho disso aí dentro do balde junto com o mato, enche com água e deixa curtir. E aí 15 dias em diante, 30 dias em diante, você já pode estar usando o fertilizante líquido. Vai diluindo aí em 10 ml por litro d'água, mais ou menos isso. Ou seja, 1 litro em 100 litros d'água. E quanto mais tempo passa, ele fica mais forte e melhor. Então é eterno. Você deixa ali o balde fechado,
e vai só produzindo fertilizante. Quando o nível cair, que você for usando a água, chegar na metade, você bota mais mato dentro. Ah, eu quero que meu fertilizante fique mais rico em potássio, né? Para dar uma floração boa, digamos. Ah, bota bananeira, tronco de bananeira, folha de bananeira, fruta, né? Manga, todo tipo de fruta entra. Moringa, que tem muito potássio, entendeu? Coisas do tipo. E aí, eu quero fazer um fertilizante melhor ainda para crescimento de folha e galho, né? Que é o vegetativo para hortaliça. Bota bastante mato verde, né? Mato verde que tem por aí à vontade. E é isso. E também dá para combinar, né? Quero fazer um fertilizante geralzão para servir para tudo aqui e só um mesmo. Combina. Caso você tenha planta que flora, né? Pega um pouco de fruta, um pouco de mato, mistura tudo isso no balde, dá certo demais. E o mano perguntou, a própria folha da maconha, se ela tem benefício. Ela fornece, tem nutrição também. Então você pode estar botando seu fertilizante líquido, com certeza. Como também pode deixar por cima do solo, né? Para se decompor. Mas para cultivo indoor, né? É um pouco mais complicada essa questão de deixar decompor em cima do solo. Às vezes atrai inseto, guinates, não sei o que, e pode gerar problema. Então você pode estar pegando essas folhas e botando no seu fertilizante. Nada se perde, né? Essa nutrição vai ser quebrada ali pelos micróbios e liberada. E ainda, segundo o Jardim, ele disse que o melhor fertilizante para uma planta é a própria planta, né? Então, se você pega as folhas dela, caule dela e faz o fertilizante, vai ser a melhor coisa que ela poderia estar recebendo, né? Interessante essa ideia. O mano perguntou aqui de quanto em quanto tempo devo entrar com EM1 em vaso de 10 litros. EM1 é os micróbios eficazes, né? Lactobacilo, levedura. Assim, o EM1, assim como os nossos fermentados, né? FPE, extrato fermentado de planta, MAS, EM5. Hoje em dia eu recomendo a cada 15 dias, via solo. Semanal se você estiver tendo problemas. Aí você aplica a cada 7 dias. Mas se não, a cada 15 dias já está legal. A dose máxima via solo de 2 ml por litro. Geralmente eu recomendo 1 ml por litro. Caso você tenha problemas, esteja querendo resolver alguma coisa ali de problema no solo, aí você aumenta essa dose para 2 ml por litro. Aí o mano aqui deu uma boa pergunta que vai ser ilustrativo para vocês, ó. Diz que o JLF dele, o fertilizante líquido, já dá com batata cozida, serrapilheira e água do mar. Já fazem 2 semanas, está com bastante espuma e sem mau cheiro. Acho que deu bom. Na verdade, você confundiu com a solução microbiana, tá? Que é o JMS. Então, o JMS é a batata cozida, que é o alimento rápido de fácil acesso, né? Tritura no liquidificador, dilui na água. A serrapilheira de mata, que é o inoculante, e a água do mar para dar ali os minerais. E aí, com 24 horas, 48 horas, geralmente, 72 horas, só se for um local muito frio, já vai estar bom de aplicar. Não pode esperar todo esse tempo, tem que ser usado nesse pico de crescimento dos micróbios. Passou disso, ela vira o fertilizante, né? Que é o JLF, a sigla, fertilizante líquido do Jardim. Então, nesse momento que a solução microbiana já perdeu a validade, digamos assim, você pode botar mato dentro dela, fruta, e deixar curtir, e vai virar um fertilizante. O mano perguntou se a babosa substituindo o detergente se tem o mesmo efeito, né? Eu acredito que ele está falando do efeito de ser anti-insetos. Então, quando você tem um ácaro, uma cochonilha, mosca branca, qualquer desses insetos, né? Você pode estar botando detergente neutro, diluído entre 5 a 10 ml por litro d'água, para dar o grude maior, né? Pegar ali na carapaça do inseto e dar uma secada nele, ele acaba morrendo. E a babosa, se ela pode ser um substituto, ela é um bom substituto, né? Dá uma grudada também, ajuda. Se vai ser tão bom quanto, tão eficaz quanto, eu não sei. Não tenho certeza, tá? Mas é uma boa. Você pode estar usando a babosa, porque a babosa também vai dar várias enzimas, várias coisas, substâncias orgânicas, aminoácidos.
que são muito bons, benéficos para a planta, né? Então vai dar uma estimulada, a planta vai gostar demais. Além de dar essa ação defensiva também, né? O Mano perguntou sobre a M5, né? O nosso defensivo natural fermentado. Tem tutorial nos stories, tá ensinando a fazer também. É para fungos gnats, né? Uns insetinhos. Você pode estar aplicando aí a cada 7 dias via solo. Máximo a cada 5 dias, em dose de 2 ml por litro. E aí tem outras coisas para se usar, né, também para controlar esses insetos, terra de atomácea, silicato de cálcio, volastonita, várias possibilidades assim, né, em relação a gnats. O Dimipel, que é um produto, né, da Dimi, que tem uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, que ele faz esse biocontrole, come as larvas ali, também ajuda no controle desses fungos gnats. Agora assim, nem todas condições, nem toda vez o fungo gnats vai estar ali causando um prejuízo grande para a planta. Às vezes a planta está lá saudável, bem zona e tem fungos gnats, então às vezes não tem muito o que se preocupar, né? E muita gente já me deu um bom feedback do M5 em relação a fungos gnats. Então outros produtos que eu vendo, que eu recomendaria, por exemplo, seria o silicato de cálcio, volastonita, porque a sílica ela é como se fosse microagulhas. E sendo que a volastonita ela tem 10 vezes mais sílica disponível do que a terra de diatomáceas. Então, a volastonita, que é o silicato de cálcio, ela realmente é outro nível, porque também traz muito cálcio, né? Diatomácea não traz todo esse cálcio. Então, essa sílica sem forma, amorfa, né? A sílica da volastonita não é a mesma coisa da sílica do basalto, não é a mesma coisa da sílica do feldspato, da sílica da greensand, né? A sílica da volastonita ela é amorfa, então por isso ela libera muito mais fácil. E aí essa sílica age como agulhas dilacerando ali as larvas, os insetos que estão no substrato, no solo. E outra coisa interessante para combate de gnats, não só gnats, qualquer tipo de inseto, qualquer tipo de fungo, nematóide, que esteja ali num substrato, num solo, prejudicando, além da sílica, seria também a quitina, né? A quitina que é encontrada carapaça de insetos, então vai ter no humus de insetos, por exemplo. A quitina que tem no camarão, né? Camarão hidrolisado que a gente vende, por exemplo, líquido. Então essa quitina da carapaça do inseto, quando você introduz no substrato, você está dando uma resposta botando essas enzimas de degradação de quitina. Então o microbioma ali ele se adapta a isso, fica mais agressivo contra insetos. Tem toda uma resposta assim bioquímica, né, por sinalização e tal, e acaba que desfavorece muito fungos, nematóides. O amigo perguntou o extrato de quilaia. O extrato de quilaia ele é saponinas naturais, né? Então, saponinas é aquela espuma, né? Aquela que a gente vê, tipo assim, que tem na babosa também, né? É natural até. Se é bom para floração, bom, eu acredito que sim. Mas foliar eu recomendo para floração até quarta semana. Então a planta quando não tiver com a flor muito cheia, porque lá pro fim de floração, se você borrifar, aumenta a umidade, é mais chance de dar fungo, botrytis, né, o mofo na flor, aí é complicado. Beleza? Mas o extrato de quilaia, a babosa, o detergente neutro, são mais ou menos uma função similar de dar aquele grude, né, na folha, e que geralmente eu uso isso no foliar, na pulverização foliar, quando eu estou querendo combater inseto, certo? Não é necessário que eu bote uma quilaia, um detergente, uma babosa junto com um fermentado líquido, por exemplo, na pulverização foliar, para o fermentado ser eficaz. Não precisa. Se você fizer a pulverização só com foliar,
o soco fermentado nosso, FPE, mais a M5, ele já tem um efeito bioestimulante na planta, de aumentar a saúde dela e tudo mais. Mas quando a gente quer afetar insetos, quer dar um controle nos insetos, a gente bota algo que dá o chamado espalhante, né? Para dar o grude maior. Agora, é importante lembrar que toda pulverização foliar, assim, o ideal é usar água de ar-condicionado ou de osmose reversa, porque essa água ela tem um ppm baixo, ela tem muito pouco mineral nela. E isso é bom porque quando você aplica não deixa resíduo. E às vezes pode acontecer de deixar resíduo na folha e aí acaba queimando a folha, né? Então, por isso, justamente por isso, o ideal de toda pulverização foliar é uma água com ppm de 50 para baixo, tá? E aí o mano disse que fez uma fermentação aqui, um extrato fermentado de planta, né? Babosa e açúcar na mesma medida. Você fez um suco fermentado de planta, né? Do KNF, no caso. Você usou açúcar para extrair por osmose, né? Tem que usar junto com outros insumos, tá? Tem que usar junto com vinagre e junto com nutriente herbal oriental, o HN. Aí você vê isso aí no destaque dos stories KNF ciclo nutritivo. Tem lá as tabelas. KNF, solução do KNF para vega, essa daqui. Para flora, essa daqui. Para frutificação, essa daqui. Porque só babosa e açúcar mascavo é uma fermentação leve e tem muito açúcar. Se você usar só isso no solo, ele perguntou se dá bom para enraizamento. Se você usar só esse suco, que tem muito açúcar, pode atrair formiga, pode amarelar a planta, pode acidificar o solo, pode dar vários problemas. Mas se você usar junto com vinagre ou HN, ok, normal, e vai ajudar sim para enraizamento. Praticamente toda fermentação, galera, ajuda em enraizamento. Isso daí é uma coisa que me indigna, que eu mais vejo no mercado hoje. E muita gente me procura, enraizador. Tu tem enraizador? Quero um enraizador. Qualquer fermentação vai ter enzimas, vai ter hormônios vegetais, vai ter vitaminas, vai ter antioxidantes, ácidos fenólicos, vai ter bactéria, vai ter levedura. Tudo isso age em favor do enraizamento, certo? Então não é uma coisa tão peculiar, tão difícil de se conseguir. Não é que eu preciso fazer um chá de uma lentilha, germinar uma lentilha e bater no liquidificador para conseguir um bom enraizador. Praticamente qualquer fermentação básica ajuda muito no enraizamento. O Vespa pergunta aqui se fungicida com Beauvaria balsiana, né, mata os micélios e micro-organismos também no substrato. Olha, eu não sei ao certo, mas a ideia é usar esse fungo, né, Beauvaria, para controle de insetos, né, de grilos, enfim, nas folhas, né? Então geralmente ele é pulverizado para a broca do café, por exemplo. Então se pulveriza para que esse fungo entre dentro do corpo do inseto e aí acabe matando o inseto, né? É chamado entomófago, entomopatogênico, né? Beauvaria, metarrhizium. Então ele é um bom biocontrole. Então ele geralmente não é usado via solo, né? A gente não usa via solo. Via solo, a ideia de usar micróbio via solo é diversidade, quanto maior possível. Tricoderma tem o seu lugar, beleza, tranquilo. É bom usar tricoderma de vez em quando, mas não é só o tricoderma, não é só a micorriza. A gente precisa de diversidade, precisa de vários tipos de bactéria, vários tipos de fungo, nematóides, protozoários, benéficos. E a gente consegue isso, a agricultura natural deixa aí um caminho muito bom, né? Chá de serrapilheira da mata, como o JMS do Jadam, o IMO do KNF, enfim, fermentações, tudo isso favorece uma grande comunidade microbiana. O mano perguntou aqui, essa pergunta é boa, galhos roxos na planta, né? Cannabis, deficiência de magnésio ou fósforo. Cara, pode ser muita coisa, certo? Muita coisa. Mas, no geral, desequilíbrio entre cátions, os principais cátions, né? Cálcio, magnésio, potássio, sódio. Então, às vezes, o sódio está muito alto, aí desbalanceia todos os outros. Aí a planta responde assim, às vezes potássio,
geralmente potássio nas análises de solo que eu vejo, de substrato, né? Potássio muito alto, aí desbalanceia. Potássio para fósforo, essa proporção também, certo? O potássio e o fósforo ele tem que estar em teores mais ou menos iguais, é por isso que no suprassumo é 2,5 fósforo, 2,5 potássio é igual, para fornecer os dois ali nivelados. Então se você tem muito potássio, mas tem pouco fósforo, tá errado, a proporção tá muito, entendeu? Então o potássio ele geralmente favorece a massa aérea da planta, caule, folha, tudo que está acima. E o fósforo controla o que está abaixo, né? Raiz, o enraizamento ali da planta e tal. Então tem que ter um equilíbrio aí, certo? Mas é difícil olhar para um galho, galho roxo, galho vermelhado e dizer exatamente do que há deficiência, né? Complicado. É bom associar isso a outros sintomas visuais, né? O que é que a folha da planta está mostrando? Está aparecendo deficiência de potássio, aquela queimadura de borda nas folhas mais velhas, do meio para baixo. As folhas estão meio atrofiadas, meio escura, que pareceria mais algo como fósforo. Tá dando aquele verde entre as veias do meio para baixo, que seria falta de magnésio. Então, é por isso que eu recomendo o suprassumo para a galera, facilita muito, né? Você está fornecendo uma nutrição que está tudo balanceado, então evita esse tipo de coisa. Mas, fora isso, é se basear no diagnóstico visual. Se você está achando que é deficiência de magnésio, compra um sal amargo na farmácia, né? Sulfato de magnésio, dilui aí meia grama, 1 grama por litro de água, faz o foliar, manda na folha, a planta responde muito rápido. Se você vê que já deu certo, e assim vai, né? Assim é para todos os nutrientes. Se você está achando que está faltando alguma coisa, pelo sintoma que a planta está mostrando, você fornece. Mas o complicado de fornecer só um nutriente é o que eu falei aí de exemplo. Por exemplo, potássio e fósforo. Então, se eu forneço só um, eu estou aumentando. A distância vai ficar cada vez maior. E aí depois para recuperar é mais difícil. Entendeu? Então, nutrição equilibrada é tudo. Não é quantidade, é equilíbrio. O mano disse que tem usado terra de atomácia e parece que tem dado deficiência de boro. Eu não sei. Não sei se isso é possível, tá? Ou como é que isso pode acontecer. Enfim, interessante. É isso aí, galera. Boa noite. Obrigado aos presentes aí. Deixem suas ideias. Vamos até 8 horas da noite, mais ou menos. Beleza? Subindo aqui para achar as perguntas aqui. Tentando não perder nenhuma. O mano perguntou se lactobacillus, né, o LAB do KNF, que se faz aí com água de arroz e leite, entre ciclos, né, após a colheita e preparando para o próximo, se vale a pena usar. Vale a pena, mas tem opções melhores. O JMS do Jadam, por exemplo, que é a solução microbiana lá com a serpilheira da mata, batata cozida, sal marinho, porque você tem uma diversidade microbiana maior. Você vai ter lactobacillus e várias outras coisas. Outras bactérias, leveduras, protozoários. Então a diversidade microbiana nem se compara, né? Então é isso. Mas vale a pena. Lactobacillus via solo, 1 ml por litro só. Suficiente. A cada 15 dias, 20 dias. Se você tiver com algum problema, tem um fungo patógeno, tem um nematóide, aí você aumenta a dose do lactobacilo para até 2 ml por litro d'água. Jubileu perguntou se fermentar água de coco, né? Será que a fermentação será boa? Será excelente, sem dúvida. A água de coco ela tem os hormônios, né? Que a moringa também tem, que é as citocininas. E esse hormônio ele favorece muito brotações laterais, é um crescimento de copa mais balanceado, favorece floração, brotos florais, brotos de fruto, frutificação. Então esse hormônio que tem na água de coco, tem na moringa, tem na kelp, né? É muito interessante para floração e frutificação. Dá para fermentar, sem dúvida.
Pode ser através do fertilizante líquido Jadam, pode ser uma fermentação tipo água de coco, bactéria lactobacillus e o próprio açúcar da água do coco, ou um pouco de açúcar, um pouco de melaço. Dá certo, sim. A pergunta aqui, boa, Ednei. Pode ser frio também, galhos roxos? Pode, tá? Pode mesmo. Temperatura influencia e muito. Atrapalha a absorção de fósforo, atrapalha a absorção de potássio. Então, se a temperatura estiver muito baixa, coisa de, sei lá, 18 graus ou até menos, pode atrapalhar sim e muito, viu? Tem que cuidar disso aí também. O mano perguntou aqui, eu vou deixar uma para vocês. Belvário e metarrhiza eu encontro naturalmente no meu solo. Então, esses fungos que a gente estava falando mais cedo, né, que são os entomófagos, entomopatogênicos, que a gente aplica para esse fungo entrar no corpo do inseto e matar esse inseto, como se faz com a broca do café e vários outros insetos. Você pode fazer uma isca natural para eles, você mesmo cultivar esses fungos que estão na mata, né? Isso se faz com arroz, né? Aquela mesma coleta de arroz, né? Cozinhando o arroz durinho, né? 2 partes de arroz para 1 de água no cozimento. Só que você bota metade arroz, metade, por exemplo, humus de insetos. Ou insetos mesmos, inteiros. Em volume, você mistura com arroz, cozinha junto. Humus de inseto ou os insetos junto com arroz, cozinha. Depois disso, está feita a isca, leva lá para a mata, na caixinha de madeira, de bambu, de palha. Deixa lá na mata por 3 dias, aqui é quente, é só 3 dias. E aí os próprios fungos entomopatogênicos, entomófagos que estão ali na mata, eles vão colonizar ali e você está cultivando eles. Então você não precisa comprar belvário nem metarrísio. Esse é um processo que o pessoal da agricultura natural, do KNF, né, por exemplo, o Chris Trump, principalmente, vem trabalhando com isso. Então tem lá no YouTube, IPMO. Basta você buscar essas 4 letras, IPMO, né? Que seria micro-organismos indígenas predadores, certo? E aí lá tem um tutorial dele fazendo, ensinando como é que faz. Para quem gosta de se aventurar e experimentar, né? É uma boa. Mano perguntou se disse que aparece mosca de fruta no cultivo dele, se deve se preocupar. É aquela coisa, né? Deve se preocupar se o inseto estiver atrapalhando a planta, né? Se você vê que tá muito pressão dele em cima da planta, que a folha tá ficando com várias marcas, que já tá começando a crescimento dar uma travada, enfim, aí sim. Mas independente disso, a recomendação é fazer o mesmo manejo de prevenção, né? De manutenção ali semanal com defensivos naturais, né? M5E1, Siltac, né? O silicone, ácido pirolenhoso, óleo de ninho, esse tipo de coisa, né? Cauda de fumo, tudo isso entra no manejo integrado de pragas. Então esse manejo é ideal que a gente sempre esteja fazendo, né? Desde vegetativa até floração, 4ª semana no máximo de floração, que é já para evitar. O mano perguntou se em correção de desequilíbrios nutricionais o aumento da dose de JLF é recomendado. Depende, né? Procedimento para isso é você saber como é que tá de nutrição primeiro no teu substrato. Então faz uma rega até escorrer. Vai lá no água que escorreu, que é o runoff que a gente chama, né? A água que escorreu por baixo do substrato, tu vai lá e mede o ppm, ou a eletrocondutividade. Vê se tá legal, batendo ali com as tabelas de referência, que tem várias aí na internet. Para fase da planta, vegetativa é um pouco abaixo, floração é mais alto, o nível. E aí você, a partir disso, você vê, nossa, realmente está precisando de mais nutrição, aumenta a dose do fertilizante, pode ser que melhore, sim. Mas é isso.
Cultivo orgânico, a gente não busca resolver carências, resolver de verdade, né? Atuar na causa com fertilizante líquido sempre. A ideia é atuar direto no solo, é ter a nutrição no solo, suficiente e equilibrada. Suficiente e equilibrada. Claro que às vezes está ali no solo, mas a planta não consegue absorver, mas às vezes é por quê? Desequilíbrios. Então, se você tem magnésio demais no solo, a planta dá uma deficiência de magnésio, mesmo tendo, mas está em excesso. Se você tem potássio demais no solo, a planta mostra uma deficiência de magnésio, porque o potássio está bloqueando o magnésio. Então, assim, é suprir a nutrição direto no solo, através de liberação lenta, como é o nosso suprassumo, como é esses insumos de liberação lenta, né? Torta de mamona, calcário, insumos desse tipo, beleza? Psycho perguntou, pode aplicar água de coco? Pode. Diluído aí uns 30 ml por litro d'água. Mais ou menos por aí tá massa. Principalmente pré-flora. Antes de iniciar a floração, né? Mais ou menos por aí você já pode começar a dar. Até metade, mais ou menos. Auxilia tanto floração quanto frutificação, a água de coco. Por conta dos hormônios que a gente estava falando, né? Citocininas, são muito benéficos. Se você quer ter uma planta que ela não fica muito esgalhada, né? Aqueles galhos muito finos, você quer ter uma planta mais robusta, mais bem equilibrada. Aí a citocinina, que é esse hormônio vegetal, é muito bom para isso. Show, Ednei. Ednei disse que botou um aquecedor e aí o galho roxo melhorou da planta. Depois que ele aumentou a temperatura do ambiente. Exatamente. O frio realmente influencia muito, tá? Para quem tá no indoor, né, e tem como controlar, tá bom demais. Tentar ao máximo, né? O mano perguntou, adicionar lactobacilo no JLF ajuda na fermentação? Não precisa e nem deve ser adicionado, segundo o criador do sistema. Porque lactobacilo acidifica o meio, certo? E vai excluir outros micróbios, vai ficar praticamente só eles. Eles são meio que exclusivistas. Ele desce muito o pH do meio, desceu muito o pH lá para 3,5, não é qualquer micróbio que aguenta. Então acaba perdendo diversidade microbiana, acaba acidificando, então por isso não se adiciona lactobacilo nos insumos do Jadan, seja o fertilizante líquido, seja a solução microbiana. São sistemas diferentes aí que a gente tem que trabalhar à parte, sem misturar uma coisa com a outra, né? Aplicar em dias diferentes, por exemplo. Lost Grow, como evitar caule e galhos ocos? Quais problemas eles podem trazer para a planta? Olha, há muita discussão, né, e controvérsias sobre esse assunto, mas há um viés de que galho oco, caule oco, é nutrição desequilibrada de alguma maneira, né? Principalmente envolvendo 3 nutrientes, cálcio, sílica, boro. Cálcio e boro estão juntos, né? São sinergistas. Então, se a gente aumenta o cálcio e o boro, tem que ir junto também um pouco, né? Essa proporção de 1 para 1000. Então, cuidar disso daí. A live vai encerrar agora, beleza, galera? Isso aí, agradeço a quem participou. Foi 1 hora aí, vai ficar salvo. Depois dá uma olhada. E é isso, por hoje é só, tá? Agradeço a presença de todos, tamo junto, um abraço.